Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo Marcos, capítulo 8. Leremos dos versículos 27 a 38. Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 38. Diz assim o texto da palavra: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe. E no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que eu sou? E responderam: João Batista. Outros dizem que é Elias, mas outros ainda dizem alguns dos profetas. Então lhes perguntou: Mas vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Pedro, lhe disse: Tu és o Cristo. Advertiu-os Jesus que a ninguém dissessem tal coisa a seu respeito. Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E isto ele expunha claramente. Mas Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse: Arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim da dos homens. Então, convocando a multidão, e juntamente com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria um homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nessa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, com os santos anjos. Texto do Evangelho segundo Marcos, capítulo 8, versículos 27 a 38. Curve a sua fronte agora e peça que Deus fale ao seu coração, através da sua palavra. Abra o seu coração, converse com Deus e peça que ela se torne eficaz na sua vida. Pai, fala aos nossos corações através do Teu Santo Espírito. Mostra-nos o Teu querer e a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Hoje em dia, na atualidade, nós temos uma sociedade muito voltada para as especificidades. Pessoas especialistas em determinadas áreas, que conhecem o micro, mas desconhecem o macro. São pessoas que totalmente se dedicam na sua vida em determinadas situações ou em determinados assuntos. Conhecem aquele assunto abundantemente, mas quando começam a discordar ou discutir, ou quando começam a discorrer sobre os assuntos mais variados ou muito mais amplos daquilo que é a sua especialidade, eles não têm tanta segurança e não sabem muitas vezes o que falar. Quando nós observamos a palavra de Deus,
nós vemos que muitas vezes essa é a característica dos discípulos. Eles ouvem, mas não entendem. Eles conhecem, mas não praticam. Eles falam, mas não vivem. Talvez alguma semelhança com os nossos dias seja mera coincidência. Ouvimos, mas não entendemos. Conhecemos, mas não praticamos. Falamos, mas não vivemos. E é por causa disso que esse tema que nós vemos no texto de hoje, ele nos leva a refletir sobre algumas coisas. Jesus, na sua caminhada com os seus discípulos, observa que os discípulos conheciam algumas especificidades, algumas coisas daquilo que Jesus Cristo falava, mas eles ainda não haviam entendido todo o ministério, toda a razão por que Jesus Cristo havia vindo ao mundo. E Jesus Cristo, então, nessa caminhada faz a pergunta: quem dizem que eu sou? Quem dizem que eu sou? Se nós formos fazer essa pergunta nos dias de hoje para as pessoas, nós teremos diversas respostas, como os discípulos deram aqui. Uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros ainda dizem que o Senhor é algum dos profetas. Mas Jesus chega ao cerne da questão perguntando: e vós, quem dizeis que eu sou? Se Jesus estivesse aqui hoje, nessa noite, nesse lugar, e lhe fizesse essa pergunta: quem você diz que eu sou? Qual seria a sua resposta? Qual seria a resposta que você daria para Jesus se ele lhe fizesse essa pergunta? Eu creio que esse texto, amados e amadas, nos leva a algumas reflexões importantes na nossa vida. E a primeira delas é que toda resposta, ela implica num compromisso. Quando nós respondemos alguma pergunta feita pela palavra de Deus, ou quando Jesus fez alguma pergunta para os discípulos ou para as pessoas que estavam caminhando junto com ele, todas as perguntas implicavam num compromisso. E Jesus deixou bem claro isso no Sermão do Monte, quando ele diz: olha, nem todo o que diz Senhor, Senhor entra no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Dependendo da resposta que nós dermos a Jesus e a Deus, nós temos que entender que essa resposta tem que implicar num compromisso de vida. Quando Pedro responde para Jesus: tu és o Cristo, Pedro estava dizendo para ele: olha, eu o reconheço como aquele que é e que haveria de vir. Ele diz claramente que a palavra para ele, tudo aquilo que Jesus estava dizendo a ele, tinha que ter um sentido de vida e um valor. Quando ele reconhece em Jesus Cristo, em Jesus o Cristo, ele está dizendo: Senhor, eu sei quem tu és. Mas é interessante que nem sempre aquilo que nós falamos, nós nos compromissamos. É por isso que hoje o povo evangélico está no descrédito diante da sociedade em que nós vivemos. Nós criticamos que os políticos falam uma coisa e vivem outra. Mas infelizmente o povo evangélico de hoje age da mesma maneira. Falam uma coisa e vivem outra. Pregam uma coisa e vivem totalmente diferente daquilo que dizem. Quando Pedro responde para Jesus de que ele era o Cristo, Jesus o chama e diz: muito bem, o que isso tem a ver de implicação na sua vida? Qual o sentido que essas palavras que você está dizendo têm para o nosso relacionamento? Quando você responde pela pergunta de Jesus: quem eu sou? O que essa sua resposta implica no seu relacionamento com Ele? É por isso que Jesus Cristo leva os discípulos a esse pensamento, a essa reflexão.
Mas ao mesmo tempo que Jesus leva os discípulos a essa reflexão, dizendo que toda resposta implica num compromisso, ele vai dizer também: de que lado vocês estão? De que lado vocês se encontram? E é interessante que normalmente, e aí eu me lembro da minha infância, e eu creio que todos nós, e às vezes eu encontro algumas pessoas adultas ainda, que nunca querem jogar no time mais fraco, nunca querem participar de um time que sabe que vai perder. Todo mundo quer fazer parte do time bom, ou do grupo que ele sabe que vai ganhar devido às suas qualidades. Eles não se dispõem única e exclusivamente a escolher, independente de se usufruir disso, independente de se ganhar ou de perder. As pessoas sempre querem levar vantagens nas suas escolhas. Mudar de vida implica em muitas vezes nós vivermos ou termos dificuldade para a mudança dos nossos pontos de vista. Nós precisamos entender que Pedro só escutava ou ouviu a primeira parte do discurso de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo vira para ele e diz: olha, ele começa a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, que fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. E é interessante que diz o texto que Jesus expunha isso claramente. Jesus não esconde nada dos seus discípulos. Jesus não mostra apenas que eles estariam de um lado, aparentemente de um lado vencedor, que estar ao lado de Jesus, do compromisso que eles assumiam pelas suas respostas, implicaria também em sofrimento, em lutas, dificuldades, em morte, em perdas. Dar uma resposta de quem é Jesus Cristo implica não somente em nós termos vitórias. Dar uma resposta positiva que implique num compromisso com Deus não significa que nós tenhamos vitórias em todos os momentos da nossa vida. Implica única e exclusivamente que nós temos que estar na dependência total nas mãos de Deus, independente daquilo que nos aconteça. Pedro parecia única e exclusivamente ter ouvido a primeira resposta: tu és o Cristo. Mas quando Jesus Cristo fala a respeito da sua morte, do seu sofrimento, de tudo aquilo que ele teria que passar, Pedro chama Jesus de lado e diz: mestre, vamos ter uma conversinha, vamos conversar um pouquinho aqui. Essa conversa que o senhor está trazendo para nós não está muito bem explicado. Como que é isso? Né? Chamando Jesus à parte, ele começa a reprovar Jesus, porque Jesus estava falando de sofrimento, porque Jesus estava falando de morte, porque Jesus estava falando de coisas que eles teriam que passar. É por isso que o evangelho que muitas vezes é pregado hoje não tem nada a ver com o evangelho de Jesus Cristo. Engana-se redondamente aquele que pensa que ser evangélico, que ser cristão é ter única e exclusivamente vitórias na sua vida, ter todos os seus problemas resolvidos, ter todas as circunstâncias da sua vida num mar de rosas. E Jesus Cristo deixa bem claro isso, de que além das nossas respostas implicarem em compromisso, nós temos que saber de que lado nós estamos. E se nós estamos ao lado de Cristo, nós precisamos entender que sofreremos, que passaremos por dificuldades, que teremos a vitória final, mas a nossa caminhada aqui não será um mar de rosas. E quando isso acontece, essa repreensão de Pedro para com Jesus, nós vemos 2 diálogos de confronto. Pedro chama Jesus à parte e diz: Senhor, o que o senhor está falando? Tem piedade do Senhor, cuidado com o que o senhor fala, o senhor está assustando aqueles que estão aqui ao nosso redor, o senhor está mandando de certa forma essas pessoas que estão aqui embora, dizendo: olha, não pensa que vai ser tudo bem. Mas Jesus, diz o texto, que voltando-se,
fitando seus discípulos, repreende a Pedro e disse: arreda, Satanás. Essa palavra arreda quer dizer vá para trás de mim. Isso que você está fazendo, da forma como você está agindo, não é digno de um discípulo que caminha ao meu lado, ou que vá à minha frente. Quando nós mudamos a lei de Deus, a palavra de Deus, a vontade de Deus em nossas vidas, Jesus Cristo nos diz: olha, tome o seu lugar, vá para trás, arreda, Satanás. E é interessante que muitos de nós agimos dessa maneira, pensando que agindo piedosamente, falando palavras piedosas, nós estamos fazendo com que as pessoas aceitem a Jesus Cristo. É como se Jesus Cristo tivesse, de certa forma, uma obrigação de receber essas pessoas, porque elas querem vir até Jesus e agir do modo como elas acham. Jesus vira para Pedro e diz: olha, se coloque no seu lugar de aprendiz, no seu lugar de discípulo. Pedro é usado por Satanás. Pedro se deixa levar pelas artimanhas do inimigo. E é interessante que quando nós nos relacionamos com Deus, muitas vezes, em vez de nós ouvirmos o que Deus quer nos falar, nós ouvimos o que Satanás quer nos falar. Nós damos muito mais vazão para a vontade do inimigo do que pela vontade de Deus. Jesus entendia muito bem que ser discípulos, antes de tudo, era cumprir o plano de Deus cabalmente, sem nenhum jeitinho, sem nenhum meio termo. E é isso que ele vai dizer aos seus discípulos: olha, aquele que quer vir após mim, tem que tomar a sua cruz, tem que deixar tudo isso. Se alguém quiser vir após mim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e me siga. No reino de Deus não existe jeitinhos, no reino de Deus não existe meio termos, no reino de Deus não existe forma de se caminhar com um pé em cada canoa. Nós precisamos entender que quem quiser seguir a Jesus, tem que tomar a sua cruz, tem que negar a si mesmo, tem que deixar Deus agir totalmente, plenamente na sua vida. E essa é a grande diferença do cristianismo com todas as demais religiões. As demais religiões são um homem que trata as suas leis, que coloca diante dos seus deuses tudo aquilo que ele precisa fazer. Com o cristianismo é o contrário. O cristianismo é Deus que fala o que Ele quer. Se você quiser segui-lo, você tem que viver como Ele quer. Se você não está disposto a tomar a sua cruz, se negar a si mesmo, você não pode segui-lo. Não existe meio termo, não existe jeitinhos no reino de Deus. O discipulado pleno é o preço a ser pago. O seguir a Jesus implica em perigos que Jesus jamais esconde daqueles que o seguem. E é interessante o contraste que Jesus faz aqui no texto. Quem quiser salvar, tem que perder. Quem quiser perder a vida por minha causa, irá salvar. É o contraste de nós sabermos que quem quiser se salvar, precisa perder, precisa renunciar o seu querer, a sua vontade, precisa deixar de fazer aquilo que não agrada à vontade de Deus, precisa deixar de realizar aquilo que é muito mais o seu querer do que a vontade de Deus. E aí ele vai dizer ainda: quem perder a sua vida por minha causa, se salva. Será que nós estamos dispostos a perder a nossa vida para sermos salvos por Deus? Será que você está disposto a deixar de lado o seu querer, a sua vontade? Será que você está disposto a querer deixar de lado tudo aquilo que você acha que é o melhor para você, em detrimento daquilo que Deus quer para a sua vida? Deixar a sua família, deixar o seu lar, deixar o seu emprego,
para fazer aquilo que Deus quer na sua vida. Quem perde a sua vida por minha causa, se salva. Até que ponto, hoje, nós não somos perseguidos, porque nós não queremos abandonar aquilo que nos é cômodo. É interessante que esse texto, versículo 38, vai dizer: nesta geração adúltera e pecadora. Esse texto de Marcos tem quase 2000 anos, e nós continuamos ainda numa geração corrupta e adúltera. Mas qual tem sido o nosso papel diante dessa geração? Qual tem sido a nossa voz, a nossa palavra, o nosso compromisso diante de Deus, diante dessa geração? E Jesus encerra esse texto dizendo: aquele que me negar, aquele que não se colocar diante dessa sociedade, mostrando o que ela deve fazer para mudar as suas atitudes, aquele que quiser se amoldar, se adaptar, e não se conformar e não transformar essa sociedade corrupta, e essa geração totalmente pervertida, pecadora, eu o negarei diante do Pai. Duro é esse discurso? Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos orar ao nosso Pai. Converse com Deus agora. Qual tem sido o seu compromisso com Ele? Até que ponto você tem disposto a sua vida para viver aquilo que Ele quer e não o que você quer? Até que ponto a sua luz tem brilhado diante dessa geração pecadora, corrupta, pervertida, para que as suas boas obras glorifiquem ao vosso Pai que estás nos céus? Até que ponto o seu viver tem sido de acordo com o que Deus quer para você? Converse com Ele. Pai, nós te louvamos pela Tua palavra. Te louvamos porque ela nos mostra o Teu querer e a Tua vontade. Te louvamos porque, apesar de sermos pecadores, apesar de sermos seres desprezíveis, Tu nos ama, Tu nos exorta, Tu nos mostra o Teu querer e a Tua vontade. Tu se preocupa conosco. Nós queremos Te bendizer por isso, ó Pai. Mas queremos também que o Senhor transforme o nosso viver. Que nós sejamos realmente discípulos Teus. Que não somente Te conheça por palavra, por pensamento, mas que nós tenhamos um pleno relacionamento contigo de fato e de verdade. Que através das nossas vidas, do nosso falar, dos nossos compromissos, o Seu nome seja glorificado nessa sociedade em que vivemos. Que nós sejamos instrumentos nas Tuas mãos para levar o Teu querer e a Tua vontade, para que todos possam Te louvar e Te servir, e o Teu reino seja implantado aqui na terra. Usa-nos como Teus instrumentos, em nome de Jesus. Amém.